Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados reconhece a música católica e sacra como manifestação cultural brasileira. De acordo com a proposta, o reconhecimento também valerá para os eventos relacionados a esse tipo de música. Dessa forma, a manifestação poderá usufruir dos benefícios legais previstos na legislação federal de incentivo à cultura. O autor da proposta é o vice-presidente da Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana, deputado Flavinho, que é do PSB de São Paulo. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Flavinho, como eu disse, a lei já prevê que a música gospel ela é uma manifestação cultural. A música católica não está incluída entre as músicas gospel? Infelizmente não. Bom, antes de mais nada, uma alegria estar mais uma vez aqui no Palavra Aberta e sempre um espaço muito importante para a gente poder falar sobre a nossa atuação aqui no Parlamento. E se tratando de uma lei tão importante como essa. Num primeiro momento, pode-se pensar que é algo simplesmente pensando numa ação religiosa, mas e a questão da laicidade do Estado? Não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? É algo muito simples e que a partir de agora a gente vai tentar explicar para quem está acompanhando. Exatamente, a Lei Rouanet, a Lei 8313 de 1991, ela incluiu em 2012, aliás, foi incluída nessa lei em 2012, a música gospel, né? E aí a gente precisa fazer aqui uma explicação para as pessoas entenderem. A música gospel, ela determina, né, ela mostra de uma forma muito clara um segmento da música evangélica, né, das igrejas evangélicas, que trouxeram essa nomenclatura dos Estados Unidos, que lá o estilo gospel já é muito mais antigo, tudo mais. E não representa... é uma música religiosa, a música gospel. Não, né? Tanto é que você pega, por exemplo, Mariah Carey, Whitney Houston, eram cantoras do segmento gospel. Né? Elas começaram na igreja evangélica e eram denominadas como cantoras gospel. Então é um segmento que foi trazido para o Brasil, e essa nomenclatura, então ela define muito claramente o segmento evangélico, de música evangélica. Quando a gente fala que é preciso, então, aí sim, elevar ao status de manifestação cultural a música sacra e a música católica popular, a gente está fazendo, na verdade, um ato de justiça, né? Porque quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, o primeiro ato aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, foi celebrar a Santa Missa, né? Então ali já foi usada a música sacra, a música litúrgica, que nesses tempos o canto gregoriano basicamente era o canto litúrgico, já foi usado já nesse início. Então, já desde os inícios do nosso país, a música sacra e a música católica, elas já fazem parte das manifestações culturais do nosso país, levando em conta que também o Brasil, ele tem pelo menos aí mais de 60% que se declaram católicos. E ainda mais, a música religiosa, a música sacra, católica, ela está permeada em todas as realidades da sociedade e da cultura brasileira, né? Basta você pegar o Nordeste, por exemplo, mesmo no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, a música católica e a música sacra ela é muito enraizada na realidade cultural do nosso país. Então, já está popularizada agora, exato, né? Exato. Muitos padres, freiras também, que já fazem sucesso, né, com músicas católicas. Foi mais ou menos ali na época de Woodstock, né, 1960, onde depois do Concílio Vaticano II, que é um concílio que aconteceu na Igreja Católica. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja ela abriu as portas para os leigos, né? Então foi como que uma primavera na Igreja. E a partir daí então, Padre Zezinho, que é um dos precursores desse movimento novo da música católica popular, ou música religiosa, música mensagem, também são várias denominações, mas que se resumem nessa, música católica popular. O Padre Zezinho ele inseriu, né, nessa nova forma de música, ainda que na liturgia naquele primeiro momento e nas suas palestras para os jovens, ele incluiu a bateria, a guitarra, e a partir dali depois veio Monsenhor Jonas Abib, logo no início da renovação carismática católica no nosso país. Monsenhor Jonas Abib também foi um grande revolucionário da música católica popular. Criando a canção nova. Criando a canção nova e canções novas realmente que trouxeram um novo formato, né, para a música católica. E depois, então, aí veio Banda Canção Nova, na época Grupo Mensagem 2000, Cristo Atividade, que fazia rock, não é? Era uma novidade na igreja também.
Então tudo isso caracteriza essa música católica popular, né, diferenciando da música sacra católica, que é mais a música erudita, o canto gregoriano e a música usada dentro da igreja. Então é justo que também essas manifestações de música religiosa, mas que são totalmente inseridas no contexto cultural do país, também sejam elevadas a manifestações culturais e estejam no mesmo status da música gospel na Lei Rouanet, para poder, a partir daí, então, ter a sua valorização. E como é que essas pessoas que trabalham com essa área, né, podem ser beneficiadas com essa lei? Já que, por exemplo, a maioria desses são movimentos que participam dentro da própria igreja, né? E não haveria uma mistura, né, no caso, já que o senhor falou da laicidade do Estado, dentro de igrejas ou não? Como é que seria porque o projeto, esse benefício? Inclusive, já no início, né, quando foi inserida a música gospel como manifestação cultural, que também na Lei Rouanet já ficou muito claro que a lei ela iria abranger essas manifestações, porém não quando feitas dentro da igreja. Ou seja, uma igreja que quisesse captar um recurso da Lei Rouanet, por exemplo, ou um fomento do próprio Ministério da Cultura, não poderia ser a instituição igreja, mas associações, fundações, artistas independentes, né, que poderiam então captar, a partir disso, captar recursos para poder fomentar esse mercado, porque é um mercado. Sim. Muitas famílias são sustentadas aí. Então as festas juninas, quermesses poderiam ser beneficiadas. Exatamente, a partir do momento em que o artista em si busca, então, aprovar um projeto, claro, tem todo um processo burocrático que não é simples. Claro. Aliás, a gente viu, inclusive teve aqui uma CPI da Lei Rouanet, a gente viu o tanto de desvio que teve para artistas que não precisavam, né? Não vou citar nomes aqui, mas artistas de renome no nosso país e que captaram milhões e que faziam shows com ingressos caríssimos, né? E a própria Lei Rouanet não fomentou a cultura de base, né? E mais mesmo, popular. Né? Então, claro, é um processo, e deveria ser mesmo um processo bem crítico, rigoroso para poder captar esses recursos. Então, não seriam igrejas captando esses recursos. E já não é assim mesmo, porque já desde 2012, quando a lei foi alterada, já se colocou ali na lei que não seriam dinheiros para a igreja, não seria dinheiro ou recursos, né, ou isenção fiscal para empresas que fossem apoiar aquele projeto, não seria direto para igrejas, seriam associações, fundações, ou então os artistas de uma forma geral apresentando os seus projetos. Agora aqui na Câmara, ele já foi aprovado numa comissão, mas ainda precisa passar por umas 2 comissões, né? Exato, tá? Tem acordo? Sim, o projeto ele não tem muito debate, porque realmente como já está incluído na lei desde 2012 a música gospel, então qualquer parlamentar que seja o relator desse projeto, por justiça, ele também já tem que acolher a música sacra e a música católica popular como manifestação cultural, porque o é antes, até mesmo da própria música gospel no nosso país. Então já passou pela Comissão de Direitos Humanos, foi com um parecer favorável do deputado Lincoln Portela, agora está na Comissão de Cultura, com a deputada Luzia, do PPS de Minas Gerais, também já está encaminhado para aprovação, e depois a CCJ é conclusivo e já vai para o Senado. E a gente espera que no Senado o processo seja rápido também. Mas ele é um projeto de isenção fiscal. O senhor acha que tem condição de, em época de ajuste fiscal, ser aprovado ainda esse ano? Eu acho que sim, porque, como eu disse, a lei ela já contempla isso. Nós não estamos criando, né, nenhum gasto a mais para o governo. A lei já existe, nós estamos colocando juntamente já com aquilo que já está na lei, um outro segmento, né, mas que, por justiça, já deveria estar. Então, nós não estamos criando nenhum custo a mais para o governo, ao contrário, fazendo uma questão de justiça para que possa, e inclusive, como eu disse, é o segmento que gera. Você pega, por exemplo, o turismo religioso no país, sim, né, gera mais de 15 bilhões de reais por ano. Né? Então, o segmento religioso, volto a dizer, porque o Brasil, né, o nosso país, é um país predominantemente cristão, aí sim, católicos e evangélicos. Católicos, segundo o último censo, mais de 60% se declaram católicos. Né? Então, quando você pega um país que é predominantemente cristão, então você sabe que esse público, que é mais de 100 milhões de pessoas, ele gera renda. Né? Então, a música católica, a música sacra e a música católica popular, ela gera renda, ela já tem um mercado que vai ser aí fomentado para que gere, então, ainda mais receitas também. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço.
Eu conversei sobre o incentivo cultural à música católica com o autor da proposta, é o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo. E você pode assistir esta e outras edições do programa em nosso site, é no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.